Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do curso de orientação mediúnica da Liga Espírita do Estado de São Paulo. É com muita alegria que estamos aqui juntos, reunidos, para esta quinta aula, e hoje nós vamos tratar do assunto mediunidade, né? Nós vamos tratar quais os tipos de mediunidade, por que elas ocorrem, quais são as condições necessárias para que, né, elas possam trabalhar, funcionar adequadamente, não é? Então, para hoje, como já é de costume, né, servem aqui para nós alguns comentários, algumas informações. A primeira delas é que nós temos o WhatsApp disponível aí para vocês colocarem as suas questões, as suas dúvidas, né? Como sempre, vamos compartilhar o texto aqui na tela para que aqueles que não dispõem do material ou que têm problemas de leitura, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm problemas aí de visão, então a gente faz questão de fazer a leitura, né? Até mesmo para incentivar aqueles que, mesmo que não tenham essa problemática, né? Cultivem o hábito, né? Da leitura, facilita bastante. Nós também temos aqui a informação que seria muito bom, né, recomendável, que os nossos irmãos fizessem a leitura antecipadamente à aula, que facilita bastante, né, porque nós temos aqui um tempo bem reduzido, né, 1 hora é muito pouco, né, para nós tratarmos de assuntos de tamanha magnitude, de tamanha importância, então facilita bastante a compreensão, né? Então, para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje, e que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para que nós possamos aí nos conectar à espiritualidade superior, para que possamos criar as condições necessárias para que possamos receber as orientações, o tratamento. Eles colaboram conosco para facilitar a nossa compreensão e entendimento dos ensinamentos aqui compartilhados com vocês. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, então proferindo a oração que o nosso Mestre nos ensinou. O Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. E assim pedimos então a permissão à equipe espiritual que coordena esse curso, para que possamos dar por iniciada a nossa aula de hoje, rogando sempre a Deus e a Jesus que nos ampare e nos proteja, né? Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos iniciar então a nossa aula de hoje com a leitura de um texto, de um trecho evangélico contido no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje eu resolvi tirar um trecho que já está ali na nossa apostila, né? Cujo capítulo é o 18, isso, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Essa passagem está em Lucas, no capítulo 12, versículos 47 a 48. E diz o nosso evangelho aqui para nós: o servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente, mas aquele que não soube da sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas, né? Eu vou parar por aqui
né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa passagem, né? Ela não é à toa que ela foi colocada, que ela foi citada aqui na nossa aula de hoje, na nossa apostila, porque ela tem, dentre outras coisas, mas especialmente nesse momento, tem uma relação direta com a mediunidade, né? E o que isso tem a ver com a mediunidade, né? A mediunidade, ela nos é dada como uma oportunidade de trabalho. Foi um compromisso firmado na espiritualidade antes de reencarnarmos, né, com a finalidade de autoaprimoramento, da nossa autogestão, da nossa moralidade, para que a gente aprenda e para que a gente auxilie os nossos irmãos, né? Jesus já disse, né, que nós devemos servir, né? E a mediunidade, ela nos é dada para esse fim, para que a gente possa dar uma utilidade, um fim útil para auxiliar os nossos irmãos, né? Então, quantos maiores forem os nossos débitos, muito provavelmente maiores compromissos nós firmamos na espiritualidade para tentar reequilibrar essa balança, né, de débitos e créditos, não é? Então, a mediunidade, como eu até disse na aula passada, ela não é um castigo, ela é uma bênção, ela é uma dádiva, e foi, como já disse, um compromisso firmado lá na espiritualidade. Quanto maiores forem as nossas possibilidades, imaginamos que tanto maiores sejam os nossos compromissos aqui. Então, que saibamos honrar esse presente do nosso mestre, que o façamos com amor, com responsabilidade e com conhecimento, certo? Então, que assim seja, graças a Deus. E aí eu já pego esse gancho para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Como eu disse, hoje nós vamos tratar sobre os tipos de mediunidade, né? Então, dando continuidade àquela sequência, né, que nós conversamos aí na aula anterior, hoje nós vamos falar sobre algumas delas, mas quais delas que nós vamos tratar? Em termos de mediunidade, nós temos inúmeras, né? Então, nós temos a mediunidade de psicofonia, psicografia, vidência, mediunidade odorífera, sonambúlica. Nossa, nós temos uma infinidade delas, né? Mas nós, especialmente, aqui seguindo as orientações da nossa apostila, nós vamos tratar tão somente daquelas que se prestam à caridade, isto é, aquelas, né, que nós podemos utilizar para ajudar, né, para servir o nosso próximo, né, e honrar com o nosso compromisso firmado lá na espiritualidade antes de reencarnarmos, né? Então, como de costume, eu vou aqui abrir a nossa tela, mas antes eu gostaria de apresentar uma outra tela aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a aproximação dos espíritos para com os médiuns, né? Na aula passada, nós falamos, né, passamos um pouquinho rapidamente sobre o tema, sobre a questão das afinidades, né? Então, eu gostaria, pode deixar isso aqui brevemente registrado, para que a gente possa facilitar a nossa compreensão aqui na aula de hoje, né? Então, nós temos aqui as afinidades, né? Então, o que é uma afinidade? Onde o semelhante atrai semelhante, tá? E quais são esses tipos de afinidade que foram abordados lá na aula passada? Nós temos afinidade de tendência, afinidade de fluidos e afinidade de espírito. Mas o que isso significa? Então, resumidamente, tá? A de tendência, ela está associada aos nossos atos, atitudes e comportamentos. Então, os espíritos se aproximam de nós por conta dessa similaridade, dessa afinidade, né, de como a gente pensa, de como a gente age, quais são os nossos comportamentos, né, as nossas viciações. Então, eles se aproximam de nós, né, não à toa, é porque eles
né, eles têm uma forma, né, eles têm uma condição de se aproximar de nós por conta dessa afinidade, por conta dessa similaridade desses atos, comportamentos, né, e atitudes. Nós temos também, né, a possibilidade de aproximação dos espíritos por afinidade fluídica, né? Então, aqui diz também brevemente que os fluidos que impregnam e emanam do nosso perispírito, né? Os espíritos absorvem esses fluidos que são caracterizadores do nosso passado. Então, no nosso perispírito ficam registradas informações, né? De tudo que a gente foi lá no passado, né? Então, os espíritos, eles se apropriam, né? Então, o nosso perispírito, ele fica impregnado e ele emana algum tipo de fluido, não é? E aí os espíritos, eles acabam absorvendo esses fluidos que nos caracterizam, né, em relação ao nosso passado. Tudo bem? E aqui, agora, por último, a afinidade, né, espiritual, de espírito, ele está associado ao nosso psiquismo. Então, os espíritos, ele tem uma ligação espiritual conosco, não são quaisquer espíritos. São aqueles que já conviveram conosco, aqui tem exemplos, né? Podem ser parentes, conhecidos, desafetos, né? Então, são espíritos que mantêm, de uma certa forma, uma relação afetiva conosco, né? Então, não são quaisquer espíritos, né? Então, e aí eles têm essa possibilidade de ficar próximo a nós por conta dessa situação. É muito importante a gente se atentar a isso, né? E como eu já disse, nós falamos brevemente na aula passada, mas eu achei importante que a gente retomasse isso para iniciarmos a aula de hoje. Tudo bem? Gente, lembrando, viu? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, nós temos o WhatsApp, nós temos aqui na descrição do vídeo lá, né, os comentários, então vocês fiquem à vontade, por favor, coloquem as dúvidas de vocês. E agora sim eu vou compartilhar a nossa tela da aula de hoje, que também tem bastante assunto, né? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Penso que vocês já possam estar observando. Vamos verificar. Ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Eu deixei já sublinhado aqui, né? Algumas informações aqui para vocês, para facilitar a nossa leitura, né? Então, vamos à nossa leitura. Os tipos de mediunidades. Os tipos de mediunidade são inúmeros, como bem esclarece Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. É compreensível esta diversidade de mediunidades devido à mediunidade depender do psiquismo, e cada qual estar individualizado por subordinar-se às experiências pelas quais passou o espírito, né? Muito importante isso. Penso que vocês se recordem do que nós conversamos aula passada sobre o psiquismo, né? Então, vejam como é importante esse conceito, ele deve estar muito bem fixado, né, na nossa mente. Então, essa daqui já é a resposta da nossa primeira questão da aula de hoje, né? Por que existem vários tipos de mediunidades? Porque elas dependem, né, desse nosso psiquismo. Então, quanto mais ele for firmado, né, quanto maior for a condição do nosso psiquismo, mais possibilidades mediúnicas teremos, não é? E para hoje nós vamos tratar, como eu já disse, de algumas mediunidades que se prestam aí de forma mais acentuada à caridade, né? Então são elas: psicofonia, psicografia, vidência, psicometria, desdobramento, sonambúlica, audiência, intuição e efeitos físicos. E continuando a nossa leitura, diz o seguinte:
Cada tipo de mediunidade se manifesta em vários graus de possibilidades, umas apresentando amplas possibilidades e outras poucas. Agrupamos, por exemplo, os médiuns de vidência em um tipo de mediunidade, mas não existem dois médiuns videntes que veem o mundo espiritual de forma igual, já que o psiquismo de um é diferente do que pertence ao outro, e é o psiquismo que confere possibilidades à mediunidade. Bom, vamos fazer uma pausa na leitura. Essa daqui já nos mostra aí a resposta da nossa segunda questão, né? Que é assim, por que a mediunidade tem vários graus, né? Tem vários graus de possibilidades. Por quê? Depende, né, desse psiquismo, né? Quanto melhor, mais possibilidades o psiquismo conferir, né, mais possibilidades o médium vai ter de exercitar a sua mediunidade, né? E aqui ele cita um exemplo. Então, para uma determinada mediunidade, aqui ele cita a mediunidade de vidência, então o médium vidente, dois médiums videntes, eles estão, digamos assim, vislumbrando um mesmo fato, vamos dizer assim, né? Ele tem uma mesma circunstância, só que uns vão enxergar diferentes dos outros. Vai ter uma percepção do que está acontecendo diferente do outro. Por quê? Por conta deste psiquismo. Então, cada médium exerce a sua mediunidade dentro das suas possibilidades. E é isso que o nosso texto está dizendo aqui, né? No caso dos médiuns só, dos videntes, podemos dizer que cada um vê o que lhe é possível ver. Um médium vidente formado por espírito de mediana evolução vê pouco e com pouca profundidade. Um vidente formado por espírito velho vê muito e com bastante profundidade, né? Então, tudo, em todos os nossos exemplos de mediunidade que vamos tratar hoje, né? Tudo vai depender do psiquismo, do grau de psiquismo desse médium, né? Como diz aqui o texto, um médium de mediana evolução vai ter uma certa possibilidade. Um médium já, né, formado por um espírito velho, ele vai ter uma outra condição, porque o seu psiquismo já está mais trabalhado, mais adiantado, mais fortalecido, mais equilibrado. Tudo bem? Vamos dar continuidade, então vamos falar sobre a nossa primeira mediunidade, que é de psicofonia, né? E aqui diz o seguinte: é a mediunidade em que foi mais desenvolvido o aparelho fonador do corpo do médium, permitindo a manifestação de espírito comunicante através da palavra. Então, já fazendo uma pausa aqui no texto, então, assim, o médium, né, psicofônico, ou o médium que apresenta mediunidade de psicofonia, ela tem trabalhado especialmente o seu aparelho fonador. Onde é esse aparelho fonador? Nesta região, né? Onde nós temos as cordas vocais, traqueia. Então, este local, né, que a gente chama de aparelho fonador, ele está mais desenvolvido, mais capacitado para que ele possa, né, o espírito possa se comunicar através da palavra, né? E aqui ele diz o seguinte, olha, o médium consciente, eu já deixei aqui marcado em amarelo para facilitar aqui a nossa leitura. O médium consciente fala ele próprio sob a ação do espírito. A interferência do médium consciente é sensível, em alguns casos é somente ele quem fala sob sua vontade, sua própria vontade, muito embora o espírito esteja perto e queira falar ou expor suas ideias, necessidades ou interesses. O médium, nesses momentos, impede a comunicação do espírito. Quando a interferência do médium consciente bloqueia a manifestação do espírito comunicante, o espírito necessitado não é auxiliado. Ou, se o é muito pouco,
somente absorve fluidos anímicos. No médium inconsciente, é o espírito comunicante quem fala, não há interferência do médium. Este só controla o corpo quando controla, né, quando o controla, assim como a forma de o espírito se comunicar. Então, o médium de psicofonia, ele pode ser tanto consciente quanto inconsciente, né? O médium, ele pode estar lá, um exemplo, né? Na reunião mediúnica, né? O espírito se aproxima e é uma informação que vem de perispírito para perispírito, do perispírito do espírito, né? Desencarnado, para o perispírito do médium, né? E ele traduz isso, ele verbaliza utilizando o aparelho fonador, né? Mas ele pode ser consciente ou inconsciente. Nós temos médiums que, quando vão prestar a comunicação, né, no momento ali da reunião mediúnica, ele sabe exatamente o que o espírito está passando de informação. Ele sabe exatamente, ele tem consciência das palavras, do pensamento, tudo certinho, né? O inconsciente não. Né? O médium inconsciente, o espírito envolve, ele fala, né? O espírito, né, se comunica, né? Tem lá o seu momento de fala, e quando o médium retoma a consciência, ele não sabe o que aconteceu, ele não lembra o que aconteceu, não é? Então, nós temos essas duas possibilidades aí, né? É bastante importante lembrar, como diz aqui o texto, que o médium consciente, ele tem condição de filtrar determinadas comunicações, porque, às vezes, o espírito, ele se apresenta de uma forma inadequada, usando um palavreado, né, inadequado, inapropriado, né, para a atividade, o médium consegue tranquilamente não permitir, por exemplo, xingamentos, palavrões, né? O médium consciente consegue fazer isso. Já o inconsciente, não. Aí o espírito realmente externa o seu pensamento e vem com todas as informações que ele trouxe. Tudo bem? Eu penso que essa é a mediunidade que a maior parte das pessoas tem mais conhecimento, assim, já ouviu mais falar, né? Tem a clássica, né, que também é de psicografia, né? Eu não vou ler tudo, tá bom? Eu vou pegar aqui uma pequena parte dela e vou explicar, porque hoje tem bastante assunto, senão a gente não vai conseguir terminar a nossa aula dentro de 1 hora, né? Então, a mediunidade de psicografia, do que se trata ela, né? O que para que serve, né, a mediunidade de psicografia? Ela é útil para a propagação de conceitos, princípios e ensinamentos do mundo espiritual. Nós temos o exemplo, né? O nosso irmão Francisco Cândido Xavier é um dos psicógrafos que acho que ficam na nossa mente, assim, o que mais vem à mente é o nosso irmão. Foi um grande psicógrafo, né, um grande médium, também tinha muitas outras possibilidades, mas olha só a obra dele, ele deixou uma porção de ensinamentos, conceitos vindos do mundo espiritual, né? E como é que é isso, né? E como se processa a mediunidade de psicografia, né? O médium, ele tem 3 categorias, assim, vamos, né, em termos de mecanismo. Ele pode ser mecânico, ele pode ser intuitivo ou semimecânico. As informações, como eu já disse, elas são passadas sempre de perispírito para perispírito, do perispírito do nosso irmão, do espírito desencarnado, para o perispírito do médium, né? Quando se trata desta forma, esses 3 mecanismos, eles funcionam assim. O mecânico, o espírito, ele age diretamente na mão do médium, né? Ele chega lá, o médium começa a escrever, mas não que ele esteja recebendo alguma informação. O braço do médium está sendo manipulado pelo próprio espírito e o médium escreve, né? Faz lá o seu texto.
No intuitivo, ele age diretamente de perispírito para perispírito. E aí o médium capta as informações e ele vai escrevendo, né? Vai passando lá o seu texto de forma escrita, né? O semimecânico, ele tem uma atuação um pouquinho diferente, né? Ele é mecânico, mas ao mesmo tempo ele atua, né, na mente, né, na intuição do médium. E aí tem essas três possibilidades, né? E aqui no nosso texto está dizendo o seguinte, que a mecânica, né, como eu já disse, o braço obedece à ordem e ao comando do espírito. Então, para deixar bem marcado, né? O médium, ele não consegue controlar o braço, não consegue de jeito nenhum, né? Então, os movimentos, eles são involuntários, né? Na mediunidade intuitiva, o médium é quem escreve. Então, só para afirmar bem o que a gente já falou, né? O espírito transmite a ideia para o médium, olha, ele a formaliza, exteriorizando-a. A grande interferência do médium, a manifestação transmite a ideia do espírito comunicante, mas não a sua vontade, nem a forma como quereria expressá-la. Então, vocês percebem que, nesse sentido, o médium ele também interfere. Ele capta o pensamento, mas ele próprio, né, ele decifra e escreve a seu modo, né, as informações. Tudo bem? Vamos para a próxima. A mediunidade de vidência, né? Na mediunidade de vidência, diz aqui o nosso texto, é a mediunidade em que foi desenvolvida a visão espiritual do médium, permitindo-lhe enxergar fatos e situações do mundo espiritual incorpóreo. É útil para o tratamento e despertamento de espíritos desencarnados, para a orientação dos encarnados e para atividades de pesquisa, né? Aqui eu deixei achurado aqui em outra cor, por quê? Para também ficar bem marcado aqui para nós, porque nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: qual a diferença entre vidência e visão espiritual do desdobramento? Isso que está em azul nós vamos tratar já, porque tem a ver com esta questão aqui, né? E a nossa quarta questão já foi respondida, né? Então, por que que a gente se utiliza aí da psicografia? Que é para, né, transmitir aí conceitos, princípios, né, ensinamentos do mundo espiritual. Esta quinta questão, ela vai ser respondida. Aqui nós não vamos ter condição de ler todo o texto, tá? Mas eu deixei marcada aqui essas duas situações, né, em azul, que é para facilitar o nosso entendimento, tá? E aí, por isso, eu vou passar ela um pouquinho, tá? Eu vou deixar a mediunidade de evidência e desdobramento para a gente tratar depois da psicometria, porque aí nós vamos fechar esse assunto, acho que o entendimento vai ficar mais claro. Então, sobre a mediunidade de psicometria, ela é muito interessante, né? E aqui diz o nosso texto que a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade do médium penetrar no passado do espírito comunicante e no passado dos objetos inanimados, tomando como conhecimento de fatos já ocorridos. O médium vidente enxerga o presente. E o médium de psicometria é um vidente que enxerga o passado. Ele é útil no tratamento e despertamento de desencarnados e encarnados, é indispensável para cuidar de obsessões por afinidades fluídicas e espirituais, e obsessões complexas, desvendando o passado e verificando o porquê das relações fluídicas e afetivas do presente. Que interessante, quando o médium tem essa possibilidade, né? Quando ele for médium, né, de psicometria, ele tem a possibilidade, por exemplo, de pegar um objeto, né, inanimado, por exemplo, esta caneta, né, que pertenceu a alguém, né? Ele consegue enxergar um passado através desse objeto, né?
E como disse, né, ele é bastante interessante no despertamento dos espíritos desencarnados aí, até para compreensão, né, do que aconteceu no passado, por que determinados espíritos encarnados passam por algumas situações aqui. Então, ele é uma mediunidade bastante interessante e diferente, né, do que a maior parte de nós esteja aí acostumada a presenciar, né, a nos deparar com médiums dessa natureza, né. E agora sim, vamos tratar da mediunidade de vidência, né. O médium vidente, segundo o nosso texto, olha, caracteriza-se por enxergar somente fatos bem localizados. Não há visão ampla. É como se fosse o facho de luz de um farolete clareando um compartimento escuro. Somente onde a luz incide é que se enxerga permanecendo tudo escuro em torno. Para se ver à volta, é necessário mudar o foco do facho de luz. A mediunidade de vidência, e nós já tratamos aqui, né, falamos um pouco, que nem todo médium vidente enxerga sempre a mesma coisa, né? Vai depender das possibilidades, né, do psiquismo de cada um. Mas, em termos gerais, o médium vidente, ele consegue enxergar, como diz aqui o texto, fatos muito bem localizados. É como se nós nos utilizássemos, né, sei lá, de uma lanterna. Você tem, por exemplo, uma cena, né, um acontecimento, um fato, e vamos supor que aquilo seja uma tela, né? Seja uma tela. O médium vidente, ele só vai conseguir enxergar, né, aquilo que aquela luz, aquele facho de luz consegue mostrar para ele. Então, imaginem só se nós entrarmos num quarto escuro, por exemplo, eu acendo uma lanterna, o que eu vou enxergar? Somente aquilo, né? Ou aquele pedaço, né, de ambiente cuja luz consegue iluminar. Então, é mais ou menos isso, tá? Tem bastante assunto a tratar de evidência, mas de forma bastante geral, é isso. Diferentemente do médium de desdobramento, né? No médium de desdobramento, né? O médium, a visão dele, olha, aqui é achurado em azul, a visão do médium de desdobramento é mais ampla, ele pode enxergar todos os fatos simultaneamente, enxergando-os com maior ou menor profundidade de conformidade, claro, com o seu estágio evolutivo, com o seu psiquismo. Essa é a diferença, né, em termos de visão, né, espiritual, né, do médium de vidência para o médium de desdobramento. O de vidência, ele tem uma condição assim bem focada, né? E não, o médium de desdobramento já é diferente, ele tem uma visão bastante ampliada, né, do mesmo fato, da mesma cena, certo? Então, e essa já é a resposta aí da nossa quinta questão, né? Mas eu gostaria de ler mais um trecho aqui da nossa apostila, para que o conceito fique mais bem firmado. É a mediunidade em que o médium, em perispírito, abandona o seu corpo carnal e o espírito comunicante se ajusta a esse corpo e passa a comandá-lo. O espírito do médium à distância pode monitorar o movimento do corpo físico. O controle do corpo está em razão da situação de suas qualidades morais, da viciação mental. Se não se esforça e não trabalha para Jesus, as qualidades morais ficam inibidas e ele não mantém nenhum domínio sobre o corpo. O espírito comunicante não fica controlado pelo corpo, muito pelo contrário. O espírito manifestante é quem comanda totalmente, utilizando-o para a prática de atos, atitudes e comportamentos indesejáveis, derrubando, quebrando, agredindo, gritando, xingando, jogando-se no chão e fazendo outras coisas desagradáveis. Para deter o corpo do médium, dominado pelo espírito estranho a ele,
são necessárias várias pessoas. O corpo fica dotado de uma força descomunal, sobre-humana, difícil de controlar. Entre os dois extremos, há uma variedade imensa de situações. Em desdobramento, o médium adquire visão espiritual e enxerga o mundo extrafísico com esta visão livre do corpo carnal. Bom, então a gente já consegue entender por que o médium de desdobramento ele consegue ter grandes possibilidades, né, de visualizar, né, o mundo espiritual. Porque ele, né, nesse estado de emancipação, de deslocamento do corpo, ele está vivendo mais a realidade espiritual do que propriamente a material, né? Isso facilita muito a visão dele. Claro, com maior ou menor grau, dependendo do seu psiquismo, né? É uma mediunidade também complicada, porque em estado de perturbação, como o nosso texto aqui já diz, né, é muito complicado, porque vem um espírito e ele se apropria, né, do corpo e o comanda, né? Então, nós já dissemos, né, que em situação de mediunidade, o médium, ele é que cuida, né, da sua mediunidade, ele é responsável pela sua mediunidade, né? Então, essas questões das qualidades morais, de viciação mental, né, quanto mais moralidade, né, o médium tiver, quanto mais conhecimento ele tiver da sua mediunidade, mais domínio sobre ela o médium terá, né? Então, na nossa sexta questão, até pergunta aqui, né? Por que o médium pode não conseguir controlar o corpo? Justamente por isso, né? Porque tem que ser trabalhada as qualidades, a condição moral, os pensamentos, as viciações mentais, o conhecimento, né? Quando o médium ele toma posse disso, ele consegue controlar. Mas o médium que ainda é um pouco deficitário nesses quesitos, ele está sujeito a acontecer aí o que infelizmente o nosso texto veio nos mostrar, né? É uma mediunidade interessante, mas que exige muita disciplina do médium, né? Não que as outras não, né? Não necessitem, mas essa especialmente pode causar, quando em perturbação, muitos problemas para o médium, né? E aqui no nosso texto diz o seguinte, olha, o desdobramento sem a proteção das forças do bem é temerário e traz muito risco. Essa mediunidade, claro, como todas têm um porquê, né? Ela tem uma função, né? E aí diz aqui o texto que ela é boa para o tratamento dos espíritos encarnados e encarnados e para o despertamento dos desencarnados, né? Bom, meus amigos, dúvidas mais uma vez, né? Nós estamos aqui abrangendo, falando sobre as mediunidades de forma bem rápida, né? Então é importante que vocês leiam o texto e tragam as questões, né? Ou pelo WhatsApp ou lá nos comentários, né? Aqui abaixo do vídeo. Vamos tratar agora da mediunidade sonambúlica, que é uma mediunidade também de difícil compreensão, né, para muitos. É uma mediunidade que o nosso texto diz aqui que ela chama de imprópria, né? Por que ela está entre aspas como imprópria? Porque normalmente a mediunidade, o médium ele faz interface com espíritos, né, que não sejam dele, são outros espíritos que o envolvem, né? Na mediunidade sonambúlica, o espírito do médium ele não cede o corpo carnal ao espírito comunicante. O corpo do médium, ele é médium do seu próprio espírito. Se houver possibilidade de mediunismo, o espírito manifestante atua junto com o espírito do médium sobre o corpo deste, então sobre o próprio corpo do médium. Como regra geral, o médium em um extremo é sonâmbulo e no outro desenvolve a intuição em grau máximo. A intuição, nesse caso,
é a comunicação entre o espírito do médium e a sua mente, ou a produção mental do corpo do próprio médium. Inúmeros casos de crises epiléticas têm sua origem na mediunidade sonambúlica. Como ser médium do próprio espírito, né? Quando a gente fala de mediunidade sonambúlica, né, o médium, ele, em estado de emancipação, né, como já disse aqui, ele desenvolve uma intuição em grau máximo, né? Por quê? Ele fica, não há muita interferência, né? Não existe muita interferência. Então, ele expressa o pensamento do seu próprio espírito. Então, vocês imaginam, quanto mais conhecimento, quanto mais moralidade esse espírito encarnado, né, o médium tiver, olha quantas possibilidades interessantes, né? E é muito útil, especialmente para dirigentes espíritas, palestrantes, porque ele recebe as informações também do mundo espiritual, né? E o próprio espírito dele processa isso e externa. Então é bastante interessante, né? Muitos amigos, né, colegas de doutrina têm um pouco de dificuldade de entender, né, essa mediunidade. No livro dos médiuns, nós temos ali um tratado sobre mediunidade sonambúlica, então eu convido, né, vocês, meus irmãos, façam uma pesquisa, leiam, né, aí tirem as suas dúvidas e, na medida das possibilidades, nós vamos respondendo para vocês. Tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa mediunidade de audiência. É a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade de um médium escutar espíritos comunicantes diretamente através do seu ouvido carnal. Então, é a possibilidade que o médium tem, né, de ouvir espíritos através do seu, né, aqui, ó, do seu ouvido mesmo, aqui do seu ouvido carnal. Então, o espírito fala, né, e o médium ouve. O médium ouve. Então, imagina quando nós tratamos, lembra que nós tratamos da perturbação, da mediunidade de audiência e perturbação? Imagina, né? Imaginem o médium perturbado ouvindo 24 horas espíritos falando com ele, né? Então, nós falamos, isso causa um distúrbio psíquico, orgânico complicado. E a pessoa é tida como dementada, como louca, né? E também citamos na aula passada que muitos espíritos, né, médiuns encarnados, que têm essa mediunidade, que ela está perturbada, estão ali, né, habitando nos hospitais psiquiátricos aí, né, do mundo afora. Mas ela é muito útil, né? Ela é muito útil. Quando bem equilibrado, quando o médium está bem equilibrado, ele também filtra, né? Sim, eu vou ouvir, não, eu não vou ouvir. Ele consegue peneirar, né? Ele consegue fazer um filtro disso, mas é uma mediunidade bastante interessante, né? Então, olha, é uma mediunidade em que o espírito comunicante tem grande possibilidade de enganar o médium, apresentando-se como mentor, guia espiritual ou benfeitor. Normalmente se identifica como parente ou pessoa já falecida, conhecida do médium. É comum também se apresentar como um componente de etnia admirada por ele, né? Então, quando nós falamos daquelas condições de viciação mental, de moralidade, de conhecimento. Quando o médium ele é desprovido, né, disso, ele corre um sério risco de ser enganado. E o que é pior, né? Se o médium ele ouve, né, o espírito falar determinadas coisas, se ele tem conhecimento, ele fala não, eu acho que isso não é verdade, não, né? E ele se cala, né? Então ele tem esse filtro, isso aqui é importante. Mas e quem não tem o conhecimento, não dispõe de qualidade moral suficiente para poder, né, filtrar essas informações, né? Nós vemos por aí, né?
várias barbaridades em termos de informação vinda do mundo espiritual e que, na verdade, foram passadas por espíritos, né, malfazejos, espíritos, enfim, que também, né, tem aí uma questão de moralidade que ainda precisa ser trabalhada, né? Então, nós sempre orientamos trabalhar a questão moral, né? As nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, conhecimento, né? Então, isso é muito importante para que a gente, ao longo da nossa trajetória aqui na encarnação, consiga trabalhar com a dádiva da mediunidade, com esse compromisso, né? E quanto melhores forem as nossas condições, mais podemos ajudar e claro, né, honrar o compromisso firmado lá anteriormente, né? Sobre mediunidade de intuição, diz o nosso texto o seguinte: é a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade de um médium captar ideias e pensamentos do espírito comunicante. O processo de captação é imperceptível porque não existe separação de pensamentos, entre os pensamentos e as ideias do médium e das produções mentais do espírito comunicante. É mediunidade propriamente dita, diferente da sonambúlica. Vocês lembram que na sonambúlica a gente comentamos que em grau máximo, né, o médium ele tem uma intuição assim, né, em grau máximo, né, a intuição dele é em grau máximo. Só que lá é uma mediunidade imprópria, porque o próprio espírito do médium é que externa, né, que passa as informações. Aqui não, aqui é uma mediunidade propriamente dita, porque o que ele recebe de informação vem de um outro espírito. Tudo bem? Né? Aqui eu não vou ler tudo, tá, gente? Mas eu peço que vocês leiam, tá? E eu só vou fazer um alerta aqui, olha, que nos médiums pouco desenvolvidos e com pequenas possibilidades, há dificuldade de perceber que é um espírito externo comunicando-se com eles através da intuição. Médiums iniciantes, né, têm essa dificuldade. Às vezes eles recebem informações e ficam assim, nossa, isso aqui é meu, né? Nossa, esse pensamento é meu ou é do espírito, né? É meu, é do espírito. Então, quando a mediunidade ela é pouco desenvolvida, o médium às vezes fica um pouco confuso, não sabendo se aquela informação recebida realmente vem de uma intuição ou se é, né? Ou se aquela informação realmente é dele, do médium, né? Nos médiums mais desenvolvidos, eles fácil notar quando se trata de intuição espiritual ou de seus próprios pensamentos. No médium desenvolvido e com amplas possibilidades, ele recebe as instruções do espírito comunicante e as de seu próprio espírito, já que nessas condições de elevação espiritual, ele tem a capacidade de ubiquidade. Ubiquidade, o que significa? Estar em locais diferentes ao mesmo tempo. Então, o médium, ele tem uma amplitude, né, de um senso-percepção que ele consegue captar, não, esse pensamento aqui do espírito, não, esse outro aqui é meu, e eles estão aqui trabalhando meio que juntos, mas eu sei distinguir muito bem o que vem, né, a origem de um e a origem de outro. Na mediunidade de efeitos físicos, é a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade de o corpo do médium produzir e emanar substância material incorpórea, que pode ser manipulada por espíritos estranhos ao seu corpo carnal. A substância incorpórea é denominada ectoplasma. Eu acho que nós falamos sobre isso brevemente aula passada, né? O ectoplasma é uma substância, como diz o nosso texto aqui, né? Ela é incorpórea, mas ela tem uma natureza anímica, né? É um fluido anímico, mas ela tem uma natureza, como diz aqui o nosso texto, né? Fluídica, espiritual e carnal, né? E um desses fluidos é o ectoplasma. Existem outros, tá? Mas o que nós estamos tratando aqui de mediunidade de efeito físico é utilizado esse ectoplasma, que é uma emanação, né, fluídica, espiritual, carnal,
das nossas células. Então, todos nós produzimos ectoplasma, uns mais, outros menos, né? E como é que a gente externa o ectoplasma, né? Então, ele é uma produção celular, né? Então, nós temos, como eu disse na aula passada, nós temos lá ali uma célula, né? Brevemente falando, nós temos, né, uma membrana, nós temos o citoplasma, que é o corpo, né, da célula, a massa maior da célula, e nós temos o núcleo. O ectoplasma, ele emana do citoplasma, né, material das células, e ele é externado, né, através dos orifícios do nosso corpo. Ouvidos, nariz, boca. É uma produção normal. Só que uns produzem, os médiums, né, de efeitos físicos, eles têm uma produção muito boa. E olha, é matéria-prima, né, para tratamentos, né, para curas, né, tratamento de saúde. Ele é muito útil, né? E aqui, o nosso texto diz o seguinte: com a evolução, o esforço e o trabalho voltado por bem, pode ser controlada a utilização do ectoplasma pelos mentores espirituais. Forma-se um campo de força benéfico ao redor do médium, do corpo do médium, permitindo que o ectoplasma possa ser utilizado, usado somente para a prática do bem. Quando ela não é utilizada para a prática do bem, né? Espíritos, né? Quando intercambiam com o nosso, com o médium, ele se apropria desse ectoplasma para fazer determinadas coisas que falamos lá na mediunidade em perturbação, na aula passada. Queimam luz, apagam luz, acendem luz, escondem objetos, criam barulhos, né? Eles se apropriam dessa matéria rica, né? E se utilizam para fazer, né? Dessas, ter essa prática. Né? Então, quando o médium, né, bem equilibrado, ele consegue administrar isso, os mentores espirituais fazem maravilhas, né? E aqui fala, olha, que qualquer espírito pode se aproximar dele, apropriar-se do ectoplasma, absorvendo, manipulando, se tiver conhecimento para a produção de fenômenos materiais de origem espiritual, inexplicáveis pelas leis físicas materiais. Lá no início, né, do espiritismo, quando se começou a se falar muito do espiritismo e havia necessidade de se provar que existia, né, vida, né, após a vida, né, que a vida dá continuidade, muitos médiuns tinham possibilidade de criar, né, plasmar, né, braços, rostos, um corpo de algum espírito, assim, para que todos pudessem ver, né? Pessoas que têm maior grau de mediunidade, menor, é sempre uma plateia, por exemplo, totalmente distinta, e uns não conheciam os outros, todos terem a possibilidade de visualizar, por exemplo, um espírito materializado, né? Então, como eu já disse, é uma matéria-prima assim, muito importante, muito nobre, rica, e já disse, especialmente para tratamento de cura feitas aí pelos espíritos, né? E o que representa, então, a mediunidade para nós? E aí, com isso, nós vamos já encerrando a nossa aula de hoje, porque o que a mediunidade representa? Aí eu já vou fazer, né, uma ligação com o que nós falamos lá no início da aula, né? Ela não é um privilégio, não há nada de excepcional na mediunidade, nem de sobrenatural. Ela significa somente uma oportunidade de trabalho necessário à evolução do espírito reencarnado que forma o médium. Como normalmente a mediunidade ela é compulsória, fruto de pressão espiritual, há necessidade de ajustá-la, e para isso é preciso diminuir essa tensão, o que se consegue tratando e esclarecendo os espíritos que envolvem o médium e ocasionam a pressão espiritual a que ele está submetido.
O primeiro necessitado do tratamento mediúnico com a própria mediunidade é o médium afim, com o fim de se ajustar. Essa aqui é a informação de ouro, né? Porque o médium, ele pode ter a sensação de que, especialmente o médium iniciante, né, que acabou de ingressar aí na doutrina, que sente os efeitos, né, as interferências, o envolvimento de espíritos, né? Ele sempre imagina que esteja colaborando. E está, de fato, sem problema. Mas a prática da mediunidade trata o próprio médium, a sua própria mediunidade. Então, antes de poder colaborar, o médium passa por um tratamento no exercício da sua mediunidade, ele também é tratado. E aí diz o texto que exercitando sua mediunidade na ajuda aos outros, o médium pratica caridade e dessa forma, pelo trabalho, vai se fortalecendo e ajudando a si próprio. Como regra, temos que quanto mais faculdades mediúnicas o médium apresentar e com maior intensidade aflorar-lhe a mediunidade, maior é o compromisso de serviço assumido pelo espírito antes de reencarnar como médium. Foi o que nós falamos aí na nossa última, no início da nossa aula, não é? Então, a mediunidade é uma bênção. Ela deve ser exercitada com alegria, com responsabilidade, com conhecimento, não é? Com o nosso firme propósito de melhorar as nossas condições morais, né? Cada um de nós tem lá as suas mazelas, as suas dificuldades, né? E nós estamos aqui na vida para que a gente realmente possa trabalhar isso. E a mediunidade é uma ferramenta importantíssima para o nosso sucesso nesse sentido. Claro, se trabalharmos com a nossa mediunidade, né, com Jesus, seguramente todos nós estamos no caminho certo. Sem dúvida alguma, todos nós vamos estar no caminho certo, viu? E é uma bênção poder trabalhar com a mediunidade, né? Como médium, eu me sinto muito agradecida a Deus e a Jesus por me dar essa possibilidade, para que eu possa ir aparando as minhas arestas e a cada dia ir me fortalecendo cada vez mais, né? Então, por hoje, nós encerramos a nossa aula, nós convidamos aí os nossos irmãos, né, vocês aí, meus amigos, a leitura do livro dos médiuns. Lá tem especificado cada tipo de mediunidade, então leiam, né? Nós estamos aqui à disposição de todos para dirimir quaisquer dúvidas, fiquem à vontade, utilizem os nossos canais de comunicação, né? E até a próxima semana. Então, se cuidem, cuidem da sua saúde, distanciamento social, usem máscara, né, álcool gel, higiene nas mãos, para que nós possamos estar juntos novamente, felizes e saudáveis no nosso próximo encontro. E que possamos, então, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que nós podemos, então, em agradecimentos por essa sublime oportunidade de estarmos juntos aqui novamente, agradecer pela aula de hoje, né, pelo auxílio que recebemos, pelo tratamento espiritual que recebemos nesse momento, que nós possamos, então, proferir, então, a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todos os males, porque é vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Caros amigos e irmãos, tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz, fiquem com Deus.